Bom dia, gente. Bom dia. Estamos iniciando hoje mais um dia de aula, né? Hoje, uma quinta-feira, dia 17 de junho de 2021, dia 17 do mês 6. E para iniciar nossa aula de hoje, vocês irão pegar aí o livro de matemática de vocês na página 41, certo? Peguem aí o livro de matemática na página 41. Lembrando que todas as respostas vocês irão colocar numa folhinha e depois anexar na apostila, como vocês fazem sempre, né? Então, nós já começamos o estudo com figuras planas, né? Figuras planas são aquelas figuras que ficam totalmente planas, totalmente retas, né? No chão, por exemplo, se eu colocar uma figura plana no chão, ela vai ficar plana igual ao chão. Já o sólido geométrico, não. O sólido geométrico, ele não é plano. Você vai pintar as figuras seguindo algumas regras. Regiões planas vizinhas não podem ter a mesma cor. Então, aí, olha. Isto não pode. Por quê? Porque aí está as duas figuras planas e elas estão totalmente perto uma da outra, então não pode ter a mesma cor. E essa outra da frente pode, porque uma figura não está pegada na outra. Se uma figura não está pegada na outra, pode pintar da mesma cor. Em cada figura, o número de cores usado deve ser o menor possível. Veja alguns exemplos. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar aí que eles usaram o mínimo de cor possível. Nessa primeira figura, eles usaram somente duas cores, intercalou, né? Primeiro colocou uma roxa, depois a verde, depois a roxa e depois a verde, para não ficar as duas cores vizinhas. Nessa outra, ele utilizou somente uma cor, até porque as figuras não estão pegadas uma na outra, né? Estão separadas. E nessa terceira, eles utilizaram três cores, que foi o rosa, o vermelho e o verde. Nenhuma cor ficou emendada à outra, ficou repetida, certo? Então, agora vocês vão fazer a mesma coisa. Depois, escreva quantas cores foram usadas e confira com os colegas. Esse primeiro desenho aí, vocês podem pintar ele com duas cores, certo? Então, do jeito que está indicando aí, olha. A parte de cima e a de baixo você pinta de uma cor e as duas partes dos dois lados pinta de outra cor. Usa somente duas cores, certo? A letra B, você vai usar somente uma cor. Por quê? Porque não tem nenhuma figura vizinha aí, elas não estão pegadas, não está vizinha. Então, você pode utilizar somente uma cor. A letra C, você vai utilizar três cores. Como assim? A parte do meio você vai pintar de uma cor, uma parte de cima e uma parte de baixo de uma cor, de outra cor, e uma parte de cima e a outra de baixo de outra cor. Então, vai ser três cores. A letra D, você vai pintar de quatro cores, certo? Esse círculo de fora, você pinta de uma cor. O círculo de dentro, que está dividido na metade, a metade de baixo pinta de uma cor. Esse meio círculo pequenininho pinta de outra cor, pinta da mesma cor que você pintou de fora, certo? Porque não vai ficar vizinha. E as duas outras metades você pinta de duas cores diferentes. No total tem que ser quatro cores esse desenho aí. A letra E você vai pintar de duas cores. Por quê? Essas quatro pontas aqui você pinta de uma cor. Essas quatro pontas de dentro pinta de outra cor e esse quadrado de dentro pinta de outra. Então, são duas cores diferentes. Você vai pintar a parte de fora e a parte de dentro de uma cor só e a parte do meio de outra cor. A letra F, você vai pintar de três cores. O quadrinho de dentro pinta de uma cor. Os dois quadros que estão aqui na diagonal pinta de outra cor e esses outros dois quadros de outra cor. São três cores. E a letra G, três cores também. Então, aqui onde tem 1 e 1 é uma cor só.
Onde tem 2 e 2 é outra cor e onde tem 3 é outra cor, certo? Então, depois que vocês fizerem, vocês vão fazer esses desenhos na folhinha, pintar e tirar foto e postar no grupo, certo? Então, essa foi a nossa atividade de matemática, certo? Agora, nós vamos passar para a próxima atividade, que é a atividade que está na apostila. Essa atividade aí que está na apostila de vocês, que é uma atividade de arte e uma atividade de português. Essa atividade de arte é sobre simetria. Como eu já havia explicado para vocês, simetria são figuras que têm as duas metades iguais. Então, se eu pego uma figura e parto ao meio e as duas metades ficam iguais, elas são simétricas. Agora, se eu parto uma figura no meio e as duas metades ficam diferentes, então essa figura não é simétrica. Por exemplo, eu pego aqui minha mão. Se eu for dividir minha mão ao meio, as duas metades vão ficar iguais? Não, né? Até porque meus dedos são diferentes. Então, quer dizer que minha mão não é simétrico, porque as duas metades não são iguais. Só que essas frutas que vocês estão vendo aí, elas são simétricas. Ou seja, a metade que está faltando é do mesmo jeito da metade que está aí. Vocês vão desenhar a metade que está faltando e depois embaixo escrever o nome da fruta. Atividade de português. Complete o texto abaixo usando sua imaginação e sua criatividade. E dê um título. Então, aí vocês vão ver, ó, aí tem um menino, né? E tem aí o senhor que vende sorvete. O menino está imaginando se ele tivesse dinheiro para comprar o sorvete, né? Juquinha foi à sorveteria comprar um gostoso sorvete com bastante cobertura de chocolate. Mas quando chegou à sorveteria, percebeu que tinha esquecido o dinheiro em casa. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão continuar a história. Então, o que foi que ele fez? O que foi que aconteceu depois com ele? Será que ele conseguiu comprar o sorvete? Será que ele não conseguiu comprar o sorvete? O que foi que aconteceu? Então, vocês vão terminar de escrever a história e vão dar um título a essa história, certo? Essa foi as nossas atividades de português, arte e matemática. Daqui a pouco eu volto com a última atividade, que é a atividade de história.